Olá, boa noite. Vamos aguardando aí. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Vamos aguardar o Anderson, meu convidado de hoje. Vamos falar sobre fé, sobre esperança. Já deve estar daqui a pouco conectando. E tenho certeza que vai ser extraordinário. Vamos aproveitando. Deixa eu já convidar as pessoas aqui. Convidem vocês aí também. Cadê o Anderson? Fiquei pensando, né, Sérgio, o quanto que nós temos que ter fé nos dias de hoje. Sabemos a sua estação, o momento que você está vivendo. E eu fiquei refletindo sobre isso, enquanto isso vamos aqui conversando, o quanto nós temos que ter fé até para esses dias, para a nossa vida, para esse momento que nós estamos vivendo, para nossa vida pessoal, profissional, familiar, né? Essa semana tratamos nessas lives aqui das 17h30 muito essa questão da família, de quanto nós temos deixado. E me veio no meu coração essa noite a questão de estarmos atrelados a esta fé, né? Pensei até como tema e me veio que a fé é o fundamento da esperança. Então, se eu não tenho esperança, eu não tenho fé. Então, quanto mais eu preciso me preparar para ter essa esperança, ter essa fé. Então, quanto mais eu preciso me preparar, deixa eu ajeitar aqui. E ficar cada vez mais olhando para vocês. Cadê o Anderson, missionário da HRA, teólogo, para bater esse papo comigo sobre fé? Estou aqui na esperança dele conectar, dele estar conosco, para partilharmos alguns momentos aqui. Chegando o Anderson. Chamando o Anderson, aguardando o Anderson. Fala, meu irmão. Olá, boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, Anderson. Nós já estamos ao vivo aqui no Instagram. Estou chamando aqui as pessoas para vir participar desse nosso bate-papo sobre fé, né? O fé, esse fundamento da esperança. E
Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande para mim, né? Para mim é uma honra estar podendo participar dessa live com você. O Leonardo, para aqueles que ainda não sabem, né? Além de ser um grande amigo, é o meu treinador particular, né? É um homem que vem aí na minha jornada da alta performance, vem aí me orientando, me acompanhando o meu desempenho, meu desenvolvimento. E para mim hoje aqui, estar com vocês aqui nessa live é uma grande honra e poder contribuir também com todos, né? Na medida do possível, com as nossas experiências, aí nesse tempo oportuno aí, aonde exige a nossa fé, aonde exige que nós tenhamos aí uma fé expressiva, né? Que vem de dentro, porque a fé, como diz a palavra, é o firmamento, né? A palavra firmamento é uma palavra muito forte, né? Precisamos estar firmados, e para se adquirir a fé, para se conquistar a fé, se leva tempo e se precisa do firmamento, de se firmar, né? Ser firme, né? Uma fé inabalável. Isso aí, fé inabalável. E essa seja o tema que me veio no meu coração, por isso o meu convite, esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento, tanto no Brasil quanto no mundo, onde as pessoas elas estão com essa incerteza em todas as áreas da vida, né? Me veio muito forte essa semana para para a sua audiência, né, que está entrando, seja muito bem-vindo, Telinho. Também você é um homem de Deus. E eu sei que eu tenho tratado numa live todos os dias, 17h30, que eu tenho falado sobre família, né? E trazendo com diversos ângulos. O ângulo espiritual, que nós estamos tratando aqui agora, nós estamos tratando com o ângulo da ciência, com o ângulo das experiências de várias pessoas, né? Hoje eu tenho me dedicado muito a essa questão da transformação familiar. E me veio no meu coração essa semana, no final da semana, principalmente anteontem, ontem, de falarmos, trazer esse elemento que é inseparável, né? Que é a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, né? Este homem chamado Jesus. Eu falei, não posso deixar de tratar família sem colocar o pai dele, que é o fundador da família, né? E eu não posso deixar de falar de família sem ter fé. Porque hoje a gente recebe muitos relatos, assim, as pessoas em quarentena, elas nesse isolamento social, tá tendo muita dificuldade de relacionamento na família, esposo, esposa, filhos, né? Já está começando, a gente já tem algumas pessoas com 30 dias, 40 dias já isolados, e isso está trazendo alguns sentimentos ruins emocionalmente falando, né? A ansiedade, a depressão, e isso tem abalado essa estrutura familiar. E me veio muito forte essa questão de a gente trabalhar com esse fundamento da esperança, que é a fé, para que possamos elevar essa palavra, esse modo de agir. Então, eu tenho trazido aqui alguns pontos de como, né? Acho que o como é muito importante. As pessoas às vezes não têm essa percepção e nós temos que dar essa percepção. Como é que você vê isso? Como é que você pode começar a gente partilhar essa palavra agora? Eu quero começar como você disse, aí, com a palavra, né? A palavra de Hebreus aí, que foi proposta no capítulo 11, versículo 1, diz assim para nós: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê, né? E quando eu recebi ontem à noite, o Léo me fez esse convite, meu coração já inflamou, e quando eu recebo um convite, eu aprendo que tudo que eu vou partilhar, tudo que eu for contribuir, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo contemporâneo, quanto independente da área, eu preciso viver, né, aquilo que eu vou falar. Sempre busco a fazer isso. E ontem, quando eu comecei a meditar sobre isso, né, que na verdade eu e o Léo, nós não montamos nada, né, Léo? Não existe um script, não existe pergunta e resposta. Aqui foi tudo assim pela graça mesmo e de contribuir com aquilo que nós buscamos a viver o nosso dia a dia. Não é isso, Léo?
Isso E aí. quando eu começava a mergulhar sobre esse tempo oportuno de partilhar sobre a fé, né, o que vinha no meu coração, o que vinha nos meus pensamentos, tanto as dificuldades das famílias, de ser família nesse tempo. Né? Nós sabemos que a família é a estrutura, é o fundamento onde nós precisamos construir a nossa família na rocha, né, e na presença de Deus. Logo vem então as virtudes, né, teologais, que tem duas virtudes aqui, que é a fé e a esperança. E eu entendo que nós, como cristãos, também temos que entendermos que a fé é a base de tudo e que a esperança, quando fala da palavra esperança, eu costumo partilhar muito que é buscar um entendimento de que a esperança sempre está a nos esperar. Parece meio complicado isso, mas é muito simples. É entendermos então que o Criador ele está sempre nos esperando. Isso é muito importante, né? Isso Bom, traz assim, uma alegria muito grande assim, para o meu coração, né? De entendermos, então, que a esperança, que é o próprio Deus, ele está aqui nos esperando, né? E nós entendemos e buscarmos a entendermos assim, de uma maneira bem simples. E assim, o que veio, Léo, é um tempo, é uma oportunidade de não olhar para o ponto negativo, de não olhar para aquilo que a grande massa está comentando, o ponto negativo de toda a situação que nós estamos vivendo, mas sim buscarmos sempre o lado positivo. Não ser imprudente de não olhar também aquilo que está acontecendo, de não aceitar, mas de ver que o amor tudo vence, o amor tudo pode, o amor tudo suporta. O único dom que não vai cessar é o amor de Deus, né? E o amor de Deus está inserido na fé e na esperança. Aqueles que buscam expressar, né? Eu vejo que é uma grande oportunidade de, como família, expressar o nosso amor, né? Ser expressivo. Tudo aquilo que você tem de reserva, de amor, de misericórdia, de gratidão. Agora é a hora que você e eu, como família, representando as nossas famílias aqui, nós temos a grande oportunidade, então, de expressar, de sermos mesmo expressivos. Tenho tido uma experiência muito forte nessa questão. Essa semana passada tem um amigo de um grupo que eu faço parte, ele mandou para nós, num grupo, informações de pessoas que foram curadas, de pessoas, de famílias que tinham 2 casos na família, que foram curados, que estão bem hoje. Então, eu quero, nesse tempo também, poder contribuir falando do lado positivo das famílias que estão bem, das famílias que estão aí contemplando, que estão aí dando como resposta para Deus, né? Expressando a sua gratidão, né? Expressando o seu amor para com Deus, por tudo aquilo que Deus vem fazendo. E eu acredito que tudo isso vem pela fé, né? Que a palavra diz para nós que é acreditar aquilo que não se vê. E todo aquele que tem a fé, ele acredita, um acreditar que transcende aquilo que é natural, né? Então, a pessoa que busca, que tem fé, que enche, que está com o coração transbordando de fé, ela não está enxergando somente o agora, e sim ela consegue ver um horizonte. Depois de tudo isso, ela já consegue a ser grata para com Deus por tudo aquilo que Deus já está fazendo, e muitas pessoas não estão contemplando essa graça. O que é importante, eu tenho dito ao longo dessa semana, Anderson, que é a importância da percepção. Né? Nós abrirmos o nosso olhar. O quanto que nós ainda estamos com o olhar fechado. E Deus está querendo, talvez, eu escutei essa palavra e eu achei fantástica essa palavra, porque Deus arquitetou tudo isto. Né? A Bíblia vai nos trazer relatos lá na época de Moisés e do faraó, que Deus realmente arquitetou as 11 pragas. Né? E hoje talvez estamos vivendo uma dessas, nesse tempo, e é um tempo diferente. Porque já houve várias pandemias, várias epidemias, mas algo que, como nós estamos vivendo hoje, nunca houve. Que é nós estarmos isolados, nós estarmos sim com uma epidemia evidente, algo que tem um poder na sociedade destrutivo, mas nós continuamos conectados.
A última epidemia, eu fui ver que foi a peste espanhola, lá na época 1900, 1910 mais ou menos, as pessoas ficaram isoladas, mas elas não tinham a comunicação, né? Não tinha nem o telefone para se dizer ainda. Então, como nada funcionava, não tinha comunicação. Agora não, eu estou isolado na minha casa, você talvez esteja isolado na sua casa, e o que acontece? Nós continuamos aqui conectados. Isso, todos os nós que estamos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos, que estejam entrando aqui conosco, e eu convido a trazer, eu gosto sempre de dizer isso, antes assim, que aqui é uma conversa a três, né? É uma conversa eu, o Anderson e vocês que estão nos ouvindo. Então interajam conosco para a gente justamente melhorar o nosso nível, criar essa expectativa e, na verdade, atender a expectativa do conteúdo. Então, o quanto que é importante, Anderson, nós estarmos atentos a esse momento que Deus está proporcionando. Será que qual é o para quê? Essa talvez seja a grande pergunta. Para que tudo isto? Essa é uma pergunta que vem ardente, né? Eu acredito que muitos corações hoje se perguntam o porquê, o para quê de tudo isso e como isso chegou até nós, né? Mas como você bem disse, no tempo de Moisés houve as pragas, no tempo em outros tempos tivemos outros problemas, né? De epidemia, etc. Mas eu busco entender sempre, Léo, que eu vejo sempre uma oportunidade nisso tudo, né? Hoje eu vejo assim que muitas pessoas, muitos pais de famílias, muitas pessoas hoje, eu vejo que isso veio como uma oportunidade, como você disse bem no início, você pontuou bem sobre a questão de família, e eu quero assim focar tudo entre família e Deus, né? O que Deus vem trazendo e mostrando para nós, e eu vejo como uma grande oportunidade de todos nós sermos famílias, né? E entender que agora, né, só você disse no início, na sua fala, que você tá recebendo ligações, pessoas pedindo ajuda, porque estão ficando muito tempo em casa e não estão conseguindo liderar a sua família, não estão conseguindo manter uma convivência sadia com os seus. Agora, eu entendo assim também que eu vinha estudando sobre isso há uns 15 dias atrás, e até gravei um vídeo essa semana sobre presença existencial, né? A importância da presença existencial nesse tempo que nós estamos vivendo agora. É a grande oportunidade, né, de você e eu sermos presentes. Né? Há uma grande diferença de ser presente e de você viver uma presença, ser uma presença existencial para os seus, né? De você estar ali. Eu quero até contar um caso que aconteceu antes de ontem em casa, uma experiência que eu estava fazendo um resumo de um livro, e ali estavam os meus filhos e a minha esposa assistindo um filme, e só estava eu fora estudando, fazendo um resumo que eu preciso entregar alguns deveres. Aí veio aquele, falei, poxa, eu estou escrevendo sobre presença existencial e não estou sendo existencial aqui nesse momento. Então, veja só. Então, por isso que antes de eu falar, eu gosto de viver. Eu fui treinado dessa forma que quando você fala aquilo que você vive, você tem mais propriedade para falar, né? Então, eu falei assim, olha, só tá faltando eu aí, então eu vou estourar uma pipoca e vou participar desse filme com vocês. E foi uma alegria muito grande ali, e geralmente eu durmo nos filmes, né? Mas nesse eu não dormi, né? E pude participar ali com a minha família. Então esse é um grande exemplo de presença existencial. Um outro caso que aconteceu comigo, antes de começar essa pandemia, eu estava no futebol com o David e com o Lorenzo, fui levar eles no futebol, porque eu gosto de participar e acompanhar, porque falar de família e não ser família, você não tem lógica isso, né? Então, eu estava lá para você entender o que aconteceu. Pode ir lá. Contextualiza um pouco. Você é casado? Quantos filhos você tem? Várias pessoas talvez estejam te conhecendo agora. Sim, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Anderson, sou casado com a Angélica, temos 4 filhos. O David... 14 anos, Maria Eduarda vai fazer agora semana que vem 13 anos, Lourenço Rafael 7 anos e o Francesco 1 ano e 8 meses, fez ontem de ontem. E nós estamos aí vivendo a palavra
e de multiplicar, né? Não tem aí a previsão de parar ainda, não. Né? É uma alegria muito grande. E só para finalizar a minha fala, eu sempre levo um livro para estar fazendo um resumo e enquanto eles estão ali no futebol. O meu filho chegou, o Lorenzo, falou assim: pai, da próxima vez o senhor não precisa nos trazer, pede para alguém trazer. Eu falei: mas por quê? Eu deixei de trabalhar e vi aqui, está com... Não, o senhor não está conosco. O senhor está lendo e está vendo, resolvendo, trabalhando e mexendo no celular. Ele me falou isso. Então aquilo veio para mim assim, para que eu entendesse mais ainda na prática o que é a presença existencial. Então, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, eu convido você a fazer essa experiência de ser presença existencial na sua família, na sua casa. Eu vou trazer um ponto aqui muito importante. Você falou da questão da presença existencial e eu quero trazer essa reflexão entre momentos e existência. Né? O que seriam momentos? Momentos é aquilo que a gente vive. É você está dizendo, eu estava no momento com meu filho no futebol. E a existência é estar ali, olhando para ele, comemorando com ele, incentivando ele, dando força quando necessário. Ali é existência. O que eu estou sendo na minha vida? Momentos, eu estou tendo mais momentos, eu estou mais tendo existência. Né? Só acolhendo as pessoas, dando boa noite. O Elton falou de Deus, de todas as situações, Deus tira algo de bom. Wellington, eu acho que é o contrário. Deus ele nos proporciona e nós temos que tirar algo de bom. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes a gente que não percebe o que ele quer que a gente faça. Né? Eu tive uma reflexão, eu acho que se der tempo eu trago essa reflexão aqui para todos nós, essa questão muito forte de o quanto que Jesus ele era misericordioso até no momento da traição, quando, né? Acho que é um momento aqui de fazer talvez até um momento inteiro, mas quando Jesus foi traído por Pedro, quando Jesus saiu, ele já sabia da presença de Pedro naquele ambiente, depois que o galo cantou, e ele fitou os olhos. Então ele não quis fugir. Tipo, hoje quando as pessoas nos traem, as pessoas nos maltratam, o que nós normalmente temos assim, o comum? Não quero mais ver essa pessoa na minha frente. E Jesus ainda teve o olhar deste amor. Então, eu acho que a gente precisa ser cada vez mais a questão de estarmos atentos e perceptivos a todos esses momentos. Porque ali Pedro tirou um grande momento e se transformou ou assumiu o posto que era dele. Porque talvez se ele tivesse fugido como Judas, talvez a gente tivesse uma outra história em curso. Né? Então, seus filhos estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. O Lourenço. Sim. O David. Lourenço, Maria Eduardo, o David, minha esposa, a minha amiga Tati, Angélica. todos os dias está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, Tati. Hoje é um pouco diferente, hoje nós vamos falar muito desse contexto espiritual, voltando à família. A Tássia, minha amiga Tássia, sejam todos muito bem-vindos. O Sérgio fez uma pergunta que eu quero compartilhar com você. O Sérgio também é um grande amigo nosso. Ele pergunta assim, como fazer a pessoa perceber a presença de Deus neste momento? Essa é uma palavra, é o Sérgio que fez a pergunta, né? Eu Isso. Fico muito feliz em poder contribuir com você, Sérgio. Vou contribuir, vou partilhar. Quando eu busco viver aquilo que Deus, né, quando Ele nos criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, quando Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Anderson, eu busco todos os dias a refletir, a transbordar de mim essa imagem e a semelhança de Deus. Né? Porque se eu sou filho de Deus, se eu sou criado à sua imagem e sua semelhança, eu preciso refletir isso. E quando a palavra diz para nós que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E aquele que adora, aquele que está cheio da graça de Deus, é natural no olhar, no tom das palavras, né? As palavras são benditas,
as atitudes são inegáveis, né? São inconfundíveis, eu posso dizer para você, uma pessoa quando está cheia do amor de Deus. E até tem um santo da igreja que diz assim, São Francisco diz assim, se precisar, usaremos palavras. Então isso é muito importante. Se eu estou cheio do amor de Deus, estou transbordando dessa graça, da graça de Deus, que a graça significa o amor incondicional de Deus, essa graça, ela chega até as pessoas, transcende de mim. Eu não preciso falar, eu não preciso me expor, eu não preciso dizer, Sérgio, eu sou um homem que ora, eu sou um homem de fé, eu sou um homem que transborda a graça de Deus na minha vida. Não preciso. Simplesmente eu preciso ser e estar. Ser de Deus e estar cheio da graça de Deus. E isso é natural. Porque até fazendo essa mesma comparação que eu fiz há pouco, é o momento e a existência, né? O momento é eu falar de Deus. E a existência é eu estar cheio da presença de Deus. E eu estar cheio, eu preciso transbordar. E tudo que transborda, ele toca, ele contamina. E a palavra contamina, não quero traga para o lado pejorativo, mas ele tem um contato com as outras coisas. Um recipiente, uma jarra que transborda, ele vai molhando tudo que está. Se ele estava dentro de uma pia, ele vai transbordar aquela pia, vai cair pelo chão, vai molhar a mesa, a cadeira. E isso é nós estarmos com a existência dessa presença. Aonde eu vou, aonde eu estou, aquilo que eu estou, eu não preciso falar. Né? Nós trouxemos, até para trazer um pouco dessa reflexão do que nós trouxemos de uma outra forma, é a questão da comunicação verbal, aquilo que eu falo, tá? Como você bem disse, Anderson, a questão de São Francisco, né? Quando necessário, usa as palavras. Né? E a comunicação não verbal. Eu, às vezes, muitas vezes, 80% das nossas vezes, a gente não precisa abrir a boca. Basta eu fazer um gesto, uma posição, né? Um franzir da minha testa, a forma que eu mudo a minha boca, o meu ombro, tudo está falando. Então, é muito importante nós estarmos vivendo esses momentos. E esses momentos e sermos momentos existenciais. Eu já até marquei isso. Porque nós precisamos ser existentes. E trago volto um pouco para essa temática, né, o Anderson? Como você ser existencialmente cheio daquele que nos fundamentou a fé, que foi Jesus, nesses momentos de insegurança, nesse momento de incertezas, nesses momentos de dúvida que nós estamos vivendo. Eu vejo, aquilo que eu entendo, Leonardo, aproveitando aí a sua fala sobre a questão da comunicação. Eu preciso exercer o exercício da comunicação. Eu preciso exercer isso. E quanto mais eu exercito, mais eu vou me dando, eu vou me doando, e eu vou comunicando coisas boas, coisas positivas, né? Com a minha família, no meu relacionamento, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, até aqui. Por exemplo, é muito prático, se eu não comunico amor, se eu não estou buscando a comunicar isso em casa, se eu não estou exercitando isso, eu vou ter dificuldade. Mas se eu estou exercitando, comunicar o amor é não só a expressão, mas validar. Né? Validar o abraço, validar o bom dia. Você que não tinha tempo para dar um selinho, um beijo na sua esposa, um abraço nos seus filhos. Isso é comunicar o amor, é expressar o amor. Né? Dentro de uma verdade, de uma realidade simples, na simplicidade ali. Né? Agora, eu e você, nós temos oportunidade para esse exercício. Né? E isso vai fazendo com que se torne natural. E eu vejo que até depois que passar esse vendaval todo, o exercício de lavar as mãos, por exemplo, o exercício de chegar do trabalho, você já não ir direto para as panelas. Eu acredito que ninguém aqui faça isso. Já ir direto, abrir a geladeira e pegar uma vasilha de água, tomar um copo de leite.
Acredito que ninguém aqui faça isso, mas o exercício. Então, eu acredito muito na prática, no exercício, no dia a dia. Isso vai trazendo uma consistência, e isso vai validando o amor, a comunicação, né? Isso é muito importante. Eu entendo dessa forma. Show. E eu acho que a gente também vai ter duas outras coisas que nós vamos começar a ter. Nós vamos valorizar os momentos. Né? Exatamente. Valorizar o momento com os amigos, valorizar um abraço, valorizar um aperto de mão, valorizar coisas que eram tão simples, valorizar aqueles momentos em comunidade, deixar de ter tanta, vou até usar essa palavra, picuinha, ficar cheio de milindres para de ser verdadeiros. E isto tudo, olha talvez que loucura até, né? Quando eu até trouxe isso, Deus arquitetou tudo isso porque nós estávamos vivendo como robôs. A gente não estava presente. A gente estava muito preso no que aconteceu ou que ainda ia acontecer, mas nunca no agora. Então, nunca estava fazendo isso aí, Sérgio, fazendo muita falta tudo isso. Então, eu entendo que nós vamos começar a valorizar. Né? Nós estamos aqui numa live falando de Deus, nós somos cristãos católicos, então nós respeitamos a todos, mas o quanto nós estamos sentindo falta da própria missa, da própria Eucaristia, que nós tínhamos, para muitos, era tão abundante. Né? Na minha paróquia eu tinha 5 missas ao domingo, e às vezes eu ficava escolhendo o melhor horário, ou fazendo como um compromisso. Então, o quanto isso tudo, nós temos que começar a olhar e ter essa percepção hoje, nesses momentos. Né? O governador ele decretou mais alguns dias para quem a gente não fez esse exercício, mas fazer esse exercício das coisas que estão me fazendo falta. Para mim, cada vez mais valorizar, dar mais valor a tudo isso. Isso é muito importante. Eu quero agradecer aí a presença. Seja bem-vindo, Flávio, a Gabriela, a todos vocês que estão entrando ainda nessa live e participe conosco. Vocês podem perguntar e nós vamos aí contribuindo com vocês. Quero agradecer também a presença do Wellington aqui. O Wellington é um grande homem de Deus. O Wellington há quase 10 anos, ele nos acompanha aí na evangelização, na formação, contribuindo aí no crescimento de muitos homens, de muitas famílias. E eu quero também, antes de ontem, na quinta-feira, onde nós estávamos lá, e você estava também junto conosco, participando, para que numa formação, nós estávamos dando uma formação na quinta-feira, e um dos irmãos presentes, ele é responsável por uma paróquia, por uma igreja. E ele estava assim, partilhando o número de pessoas querendo ir até a igreja. Aí, você falando, eu estava meditando aqui, contemplando, que a igreja estava a todo tempo aberta, né? Estava aberta para você ir lá, fazer suas orações, fazer a sua adoração, fazer a sua súplica. E eu acredito que depois de tudo isso, a nossa fé vai se firmar mais, né? Eu entendo que nós estamos passando por um tempo de purificação, né? Onde nós vamos validar com mais amor, e não que nós não tenhamos amor, mas que ao participar de um culto, ao participar de uma santa missa, de uma celebração, de um momento ali de oração, o nosso coração vai se alargar numa medida que não vai ter como medir, né? Porque o desejo que hoje todos nós estamos, que anseiamos por estarmos unidos, né? Na certeza que Deus disse para nós, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, mas nós também, por sermos seres humanos, nós precisamos, gostamos da presença, gostamos do contato, de estar entre os irmãos e viver essa celebração, esse momento comunitário. Isso é muito importante, né? É muito importante e nós estávamos perdendo um pouco. Então, por isso que eu fui e eu trago novamente o Wellington, né, o nosso amigo Telinho, nessa conversa, diz assim, o quanto nós temos que perceber estas faltas. Né? Quantos momentos nesse ano
diferente, esse ano de 2020 que está sendo bem diferente, então nós já estamos aí na metade do mês 4, mas o que nós vivemos? 2 meses e pouquinho, a gente não viveu o ano como nós estávamos vivendo. Foi tirado, de alguma forma, o nosso conforto, até aquela loucura, desacelerou o mundo. Eu tenho percebido as pessoas cada vez mais lentas, as pessoas mais atentas, por mais que muitos ainda, estou trabalhando home office, tem gente realmente trabalhando mais, mas tirou aquela loucura de viagens, tirou aquela loucura de deslocamentos, né? O quanto que nós estávamos se deslocando. E isso tudo, Deus, ele arquitetou. Eu vejo como uma grande percepção. Essa arquitetura, esse projeto. Né? Algo falou assim, eu vou fazer isto porque eu sei que os resultados vão ser estes. Né? Mas quando a gente arquiteta, por exemplo, uma obra nas nossas casas, às vezes traz alguns efeitos ali. Mas Deus, ele sabe o que está fazendo. Então ele está conduzindo isto. Assim como ele já fez várias vezes. E eu vejo essa necessidade cada vez mais de nos encontrarmos. Né? Você trouxe bem essa questão lá de quem nós somos. É olhar e ter essa solidificação. Sermos quem eu, Léo, quem o Anderson é, quem todos que estão nos acompanhando somos. A resposta que tem que ser muito clara e evidente. Quem é você? E essa pergunta eu fazendo para mim mesmo. Né? Eu olhando para um espelho, como eu agora estou aqui me vendo através da tela desse celular, de dizer quem é você. E isso eu preciso me encontrar, mergulhar para dentro de mim. E ali é o incrível que nós vamos encontrar algo poderoso que mora dentro de nós. Exatamente. Isso tudo é uma experiência pessoal, né? Quero aqui parabenizar aqui a minha irmã Andréa, lá de Altamira, do Pará. Seja Altamira, do muito Pará, bem-vindo, está aqui André. nos acompanhando. Seja bem-vinda, viu? Para nós é uma alegria muito grande aqui estar recebendo vocês e poder contribuir. Eu tenho assim, algo para partilhar a respeito disso tudo, Léo. Eu entendo que hoje esse tempo proporciona para nós uma grande oportunidade. Quero aqui saudar o meu irmão, o Valdinei, um grande homem de Deus. Seja bem-vindo, viu, Valdinei? Para nós é uma graça, para mim é uma honra poder acolher você aqui nessa live conosco e poder contribuir com todos que estão conosco aqui. Eu entendo que hoje nós temos uma grande oportunidade é um momento de contemplar aquilo que Deus criou, contemplar quem eu sou, contemplar sobre o propósito de Deus para a minha vida, contemplar a minha vida como cristão, como missionário, como profissional. Eu entendo, Léo, que nós temos uma grande oportunidade de contemplar a criação de Deus, nos firmando na fé, sedimentando na rocha. E quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós buscamos essa mística pessoal com Deus, esse mistério nos abrindo, alargando o nosso coração, permitindo essa comunhão com Deus. Eu entendo que a nossa comunhão ela vai chegar num nível de mistério, um nível mistagógico, eu posso dizer. Mistagógico é o mistério entre eu e Deus, tão grande que surgirão a comunhão familiar, a comunhão nos relacionamentos, a comunhão entre pais e filhos, e vai vir através dessa contemplação. Eu entendo que hoje nós precisamos contemplar aquilo que Deus criou. Você diz assim, quem eu sou, aonde eu estou? Eu sou Anderson, eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando me criou, Ele me criou com um grande propósito, né? Eu estou aqui nessa terra com um grande propósito missionário, eu hoje casado com 4 filhos, né? Eu costumo dizer que a minha família é uma grande comunidade, né? Nós temos uma missão. E hoje eu vejo, hoje de manhã eu peguei, agora na hora do almoço, eu peguei uma foto do meu filho. Falei, Angélica, como o nosso filho está lindo, um homem já, vai fazer 15 anos, né? E contemplar os traços, contemplar o traço de cada filho, os traços da sua esposa, a beleza
criacional de Deus, né? Onde Deus tem nos proporcionado. E isso tanto no campo familiar, espiritual, aquilo que Deus já te deu, já te presenteou. Presenteou você e eu. Eu entendo que esse tempo é um tempo oportuno para isso. Isso. E esses são os momentos, porque, como eu digo sempre, né? Se Deus ele arquitetou este momento, ele sabe o que vai acontecer. Porque o arquiteto sabe os próximos passos. Quando um arquiteto, um grande mestre de obras, um engenheiro está construindo, a gente fazendo essa analogia, ele sabe quais são os próximos passos. Ele sabe que primeiro vai vir o alicerce, depois vai subir as colunas, vai ter as vigas, mas depois vem as paredes, depois vem o acabamento. Mas ele sabe qual é a lógica, qual é a parede que vai ser construída primeiro, qual vai ser as instalações primeiro, vai ser hidráulica, vai ser elétrica. Então ele sabe de tudo isso. E para isso, para aquela obra dar certo, e aí o Sérgio me trouxe aqui essa reflexão, essa afirmação, na verdade, dizendo que ele tá sentindo muito forte a presença de Deus, é isso, Sérgio, porque nesses momentos o arquiteto não pode sair de perto da obra. E tenho certeza no meu coração, e acho que essa foi a grande proposta dessa live, o que incendiou meu coração somente ontem, foi dizer isso, nós somos obras. E como obras, nós estamos no momento, assim, desculpe, mas estamos em obras para melhor servi-lo. Exatamente, eu posso confirmar isso, né? Hoje nós temos aí, e diante disso tudo, surgiu várias ferramentas para que nós possamos usar na evangelização também, né? Hoje nós temos aí algumas ferramentas que estão disponíveis e essa oportunidade. Eu quero aqui, a Andréa disse, somos a imagem e semelhança do Pai. O Wellington diz assim, tenho a certeza que seremos melhores depois desse momento. Né? Essas são palavras assim que fluem dos nossos corações e eu vejo assim que nesse tempo oportuno a nossa fé está sendo firmada. Quando você diz em construtor, em construir, e ele não está reformando, né? Esse arquiteto ele está fazendo com que nasça tudo de novo, né? Está sendo reconstruído e a palavra diz para nós hoje o fundamento, né? Vai ser fundamentado. O fundamento vem de fundação e fundação vem de baixo. Isso significa que nós vamos ter uma outra estrutura, uma estrutura sedimentada na rocha, uma estrutura que o próprio engenheiro, nosso criador, ele vai sedimentando e vai com certeza, como o Wellington posicionou, nos fazendo mais forte, fazendo com que a nossa missionariedade, os nossos valores alcancem mais almas, mais famílias, né? E assim como o Sérgio partilhou que o coração dele se inflama da presença e ele diz que sente nesse tempo a presença forte de Deus ao seu lado. Eu quero até, não conheço o Sérgio pessoalmente, mas você contribuindo dessa forma, Sérgio, o que vem assim no meu coração é que Deus te chama aí para que você possa compartilhar dessa presença real com outras pessoas, né? Isso é muito importante. Significa que você está transbordando da presença, transbordando dessa fé, e é onde nós precisamos contribuir, né, com o Espírito Santo, que você diz aqui que nos conduz. É isso mesmo, que o próprio Espírito possa te conduzir para levar essa alegria e essa presença para outras famílias. O Sérgio é um irmão, é um amigo de jornada, a gente partilha todos os dias e eu tenho estado muito próximo a ele. E eu vejo esse crescimento e nós sabemos essa necessidade, esse olhar que o Senhor tem aos seus olhos, Sérgio. Então, o que o Anderson te falou, eu confirmo tendo essa certeza e é só o começo. É só o começo. Anderson, vamos caminhando, nós estamos indo para os nossos últimos 15 minutos. Né? O Instagram tem um tempo,
Nós temos aí mais uns 15 minutos aproximadamente. E eu quero fortalecer esse fundamento, né? Esse fundamento da fé, né? Vi uma metáfora e eu achei muito propícia e sobre fé. Acho que deixa muito claro. E eu queria depois que você trouxesse alguns outros elementos em cima dessa metáfora. E o que diz essa metáfora? Diz que a fé é como se nós estivéssemos caminhando para um grande edifício, um grande estabelecimento. Porém, quando nós se aproximamos, nós vemos que temos uma porta. E essa porta não tem maçaneta. E aí, esse é o ponto de olhar e dizer, temos fé ou não temos? Porque quem tem fé continua caminhando em direção à porta e vai perceber que essa porta tem um sensor. E esse sensor vai justamente captar essa presença do alto para abrir essa porta. Aqueles que não têm fé, eles simplesmente olham para aquela porta e falam, essa porta não é para mim. E ela volta para trás. Então, para mim fez muito sentido essa questão, porque fé como é algo que a gente não vê, eu preciso dar um passo, né? E Deus vai lá e coloca o solo, não sou eu que estou vendo onde eu estou pisando, eu simplesmente piso. Será que o que a gente pode contribuir para que nós possamos ter cada vez mais essa certeza da fé? A palavra diz para nós, né, é acreditar naquilo que não vê. Eu busco viver sempre aquilo que transcende, né? A fé, se é aquilo que não vê, é aquilo que transcende do nosso conhecimento, da nossa razão humana. Então, o que é que nós, como cristãos, precisamos entender? Que a fé é uma expressão de exercício. E eu vou expressar isso através de um exercício. Esse exercício vai trazer para mim uma comunhão. E essa comunhão, ela começa a validar algumas experiências sobrenaturais na minha vida. E isso é pessoal, né? Então, por isso, como eu digo que é um exercício pessoal. Aquilo transcende, você vai ter... Eu sempre oro pedindo a Deus olhos de águia. Porque a águia, ela enxerga, tem um poder de alcance que não é comparado ao do homem. Então, eu me posiciono com uma visão de uma águia, né? Onde o cristão... E isso você vai desenvolver. Se você não viu a maçaneta, eu não posso dizer se você tem pouca fé ou se você não tem fé. Não cabe a minha pessoa a julgar isso, né? Mas é a sua experiência, é o seu crer, né? Porque a palavra de Deus diz assim, se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz assim para nós, tudo posso naquele que me fortalece. Então, e são expressões, são versículos bíblicos que é um exercício pessoal, né? Então, isso é pessoal. E se cada membro da minha família busca viver a sua fé pessoal, é natural que se tenha uma comunhão dos santos na sua casa, entende? Então isso é muito importante. Então, se você são 5 pessoas na sua casa, vocês virão 5 maçanetas, uma de cada cor, entende? Porque a fé de cada um transborda e vocês começam a enxergar, a ter uma visão espiritual, uma visão que um homem natural, uma mulher natural não consegue ver. Então, a fé é aquilo que transcende do homem natural. Então, eu tenho que sair desse padrão. Eu tenho que sair do padrão da naturalidade e ir para um outro padrão, para um estado espiritual. E isso é pessoal. O Léo não pode fazer para mim e eu não posso fazer. Você pode enxergar e eu posso não enxergar. Isso é estado de espírito, né? Então, Uau. O estado de espírito é pessoal. Uau, uau, uau. Muito bom. É cada vez mais... E é o tão importante esse olhar justamente para nossas realidades, né? Trazer isso para nossa realidade, né? Isso é uma inspiração e agora nós temos que transformar essa inspiração em transpiração, né? Usar essa fé de forma que nós transpiramos. Para quê? Para que a fé não seja morta. Né? Porque uma fé sem obras, ela é morta.
O Wellington está compartilhando. São Clemente de Alexandria nos fala que somos uma grande obra que está inacabada. A cada dia ele vem e nos dá uma pincelada. Uau, Wellington. E eu quero só complementar essa passagem aí, Wellington. E aí eu tenho que entender que eu preciso me tornar permissível a essa pincelada, né? Muitas vezes, nessa obra, o meu ego não permite, muitas vezes, que eu seja pincelado, né? A gente tem que, na mistagogia, no mistério com Deus, a gente estuda muito a respeito de que eu sempre preciso entender que esse construtor, que o próprio Deus, ele tem livre arbítrio para pincelar da forma que ele quiser, na hora que ele quiser, mudar o projeto na hora que ele quiser, né? E isso se dá quando eu me torno permissível, que esse construtor venha até a mim e me modele e me pinte da forma que ele quiser. E o processo, o princípio dessa minha colocação é a humildade, né? Precisa se ter. Para você ter uma fé sedimentada, para você se tornar um homem permissível à ação de Deus, para você transcender, assim como o Sérgio falou, e o sentir, né? E o sentir a presença ou não sentir a presença, a fé, o homem forjado, uma mulher forjado na fé, ele não depende do sentimento, ele depende do crer. Eu creio que Deus está aqui e o meu sentimento não pode interferir. Porque eu posso não estar bem hoje, posso estar bem amanhã. Então eu preciso crer que Deus está comigo, independente do sentimento que há no meu coração, né? Porque esse sentimento ele pode ser um sentimento passageiro. E o crer não. O crer não pode ser passageiro na vida de um ser que tenha fé em Deus, né? Porque a palavra de Deus fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma palavra que inflama o meu coração, que me dá força diante de todos os desafios. Eu comungo essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta é, quem vem te fortalecendo nesses tempos, né? Que tipo de fortaleza você vem buscando para sedimentar a sua fé nesse tempo? Essa é uma pergunta que não se cala em mim. E além de quem é onde eu estou indo buscar, né? A quem eu estou abrindo os meus sentidos, a minha audição, o meu tato, a minha visão, né? Para quem eu estou abrindo? Estou abrindo para aquele que tudo me fortalece, para aquele com o E maiúsculo, né? Para ele ou para outros? Algo me chamou muita atenção nas minhas pesquisas e nos meus estudos, que uma coisa a gente já tem, todo mundo tem essa ciência, que a nossa digital ela é única, né? Não existe outra digital diferente. E aí, também, alguns já sabem que a nossa íris também é única, né? Então, duas formas que nós temos para se identificar de forma única, uma das a digital, a íris. E aí o que me chamou a atenção, que diz que a voz também é única. As pessoas podem imitar uma voz, mas nunca ser idêntica. Quando colocam equipamentos de análise de voz, existem frequências diferentes. Tanto, você tem 4 filhos, e eu tenho certeza que você já viveu essa experiência de você estar num parque, num buffet infantil, numa escola, né, naquele ambiente que tem muitas crianças, e um filho seu fala pai, você fala, é o meu filho, e ainda diz, é o David, é o Lourenço, você afirma até quem é. E assim, Deus também nos conhece até pela voz. E nós temos que conhecer esse Deus por essa voz, né? O quanto que eu estou atento com a voz de Deus, justamente para mim me fortalecer daquilo que é alto, forte e benéfico. Fez sentido para você, antes? Muito sentido, né? Muito sentido, né? E voltando na comunicação. E antes que encerra a nossa live aí, eu quero deixar uma dica para você, né? Para você que está participando conosco
nesse tempo para estar sedimentando a nossa fé, a sua fé, a minha fé, que você possa anotar. E se você tem uma caneta, um papel, é muito importante que você anote. É um tempo de expressar o nosso amor para sedimentar a nossa fé. É um tempo de expressar gratidão, é um tempo de contemplar, é um tempo de ser presença existencial. Então, eu convido você a fazer essa experiência. Como o nosso irmão disse, o Léo, ele diz assim que a voz é reconhecida, o choro é reconhecido, o som é reconhecido, né? Eu vou até mais... eu ouvi faz uns 15 dias que a gente estava falando sobre pastoreio, né? Sobre como a ovelha, uma ovelha, ela não confunde o som, né, do seu pastor, a voz do seu pastor. Né? Se um animal, ninguém consegue enganar, imagina um ser que é criado à imagem e à semelhança de Deus, né? Então, assim, nós somos por excelência criado segundo a imagem de Deus, e nós também temos a graça de poder transbordar o amor de Deus, né? E o Sérgio colocou o coraçãozinho, eu entendo que é o amor. O amor, o amor supera tudo, o amor é inconfundível, o amor é o dom que não cessará. Então, eu convido você a expressar o amor nesse tempo de desafio que todos nós estamos passando. Se eu e você começarmos a expressar o amor, eu entendo e tenho certeza que você vai testemunhar que o tempo de pandemia foi o tempo que você mais amou, foi o tempo que você reconciliou, foi o tempo que você entendeu o que é gratidão, foi o tempo que você entendeu o que é estar em família, foi o tempo que você entendeu que você voltou a enxergar, a ver, a perceber a beleza do olhar da sua esposa, dos seus filhos. Para você que às vezes faz muito tempo, eu lanço um desafio para você, mãe, pai, filho que está nos acompanhando. Se você fechar os seus olhos, se você consegue respirar assim, sentir o cheiro, o odor característico de cada ser da sua família, simples assim, entende? Para você ver o que é que esse tempo contemporâneo estava fazendo conosco, né? O que é que estava acontecendo conosco. Então é um tempo de oportunidade, é um tempo de oportunidade. Eu tava assim, eu tô com meu pai em casa, 86 anos, está passando um tempo, fez uma cirurgia, e para contribuir com vocês, que é muito importante. Eu falei assim, Deus tem algo maior para tudo isso. E eu comecei a contemplar os traços do meu pai. Né? Interessante isso, né? E pude, as crenças do meu pai. E pude, então, observar o quanto eu preciso amá-lo, o quanto eu preciso, muitas coisas que eu preciso mudar, muitas coisas. Eu pedi até para minha esposa, eu quero que você faça uma lista daquilo que eu preciso entrar num processo de melhoria contínua, né? E é incrível. Para mim está sendo uma experiência abençoada, uma experiência maravilhosa. E com esse tema aqui, eu entendo que Deus vem com um selo no meu coração, dizendo para mim, olha, precisamos então levantar um grande exército para que edificamos, sedimentamos a nossa fé e possamos ser família, porque família unida jamais será vencida. Né? Diz assim em Josué também que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero completar a minha fala com a fala de Josué. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, quem poderá nos destruir, né? Esse seja talvez não, ou com quase toda certeza, o grande legado que Deus nos deixou, a família. Né? Lá, se a gente ficar, a gente vai indo e voltando, mas não tem como a gente cuidar disto. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eric. Antes, o Eric é um amigo de São José dos Campos, ele foi no nosso retiro lá, ficou bem... Trouxe bastante feedbacks positivos do retiro lá de São José, que nós tivemos no ano passado. Rapaz, eu não sei, é providência de Deus, porque o Eric, esse dia eu estava imaginando aquele retiro, e eu via que um rapaz do lado esquerdo, meio claro, ficava olhando para nós, né?
e eu não conheço o Eric, mas seja bem-vindo, Eric. A sua vida é dom de Deus, né? E de todos que estão aqui presentes conosco, né? Amigo, muito obrigado. A live vai cair em alguns segundos. Muito obrigado, gratidão. Deus abençoe você e a todos que estão ouvindo.